Em 1928, iniciavam-se suas atividades espirituais como presidente da Tenda Espírita Francisco de Assis, com sede na Rua Lopes da Cruz, número 89, no Meier. E para falar a esse respeito, nós convidamos o senhor Francisco Fernandes da Silva, mais conhecido como senhor Chico, que acompanha o trabalho do nosso mestre há mais de 50 anos. Senhor Chico, como era a Tenda Espírita Francisco de Assis? A sala era enorme, aí continha os bancos para todo mundo sentava com a ordem, cada qual sentava, se concentrava, chamava seus protetores. Os assistentes que estavam no presente conversavam com os protetores na época, aí dizia tudo que a pessoa que ia desejar saber do origem da sua vida, eles contavam na época. E qual é o resultado dessas orientações dadas pelos guias? O resultado da orientação desses guias era cada qual tratar de um remédio, de uma coisa, queria saber uma coisa, um significado para a vida dele, que ouvia no trabalho dele, quais os defeitos, os patrões que não estavam bem, outros queriam arranjar emprego, ou enfim, queria tratar os interesses da vida deles. E resolvia os problemas? Os problemas, na ocasião, resolvia. E o senhor era médium também? E qual era o guia que o senhor incorporava? Pai Joaquim de Umbanda. É que na realidade são habitantes do mundo racional que na época se incorporavam aqui na Terra nos médios humildemente como africanos, porque na época ninguém conhecia o mundo racional, então houve uma necessidade deles prepararem os médios para a nova fase que iria entrar em vigor. Como foi essa preparação, seu Chico? Desenvolvimento para os protetores, e eles davam o nome como africano, velho fulano, guia fulano de tal, sim, na parte racional. Aí, então eles respeitavam. Quando eles se abaixavam, a primeira coisa eles salvavam o velho e depois salvavam o astral superior, e salvavam o velho e salvava o reinado de Umbanda, que é a parte do alto, o racional superior. E eles falavam alguma coisa assim a respeito da humanidade de um modo geral? Falavam algumas coisas, eles falavam que a humanidade é atravessada uma fase diferente, superior a esta aqui na vida, superior a que era anterior. A fase ia mudar, com as continuações do tempo, tudo ia se mudar naturalmente. Ia mudando aos poucos, até chegar ao fim de tudo, cada qual chegar em seu lugar. Que aquele que estava seguro, que aproveitou na fase do espiritismo, que se preparou e se segurasse, que mais tarde ia mudar de fase e não haver preparamento para ninguém. É só isso. Exatamente. Então, até 4 de outubro de 1935 imperou a fase espiritual. Terminando a fase espiritual, o presidente da Tenda Espírita Francisco de Assis, o senhor Manuel Jacinto Coelho, recebeu a ordem do Racional Superior, que na época se apresentou como guia São Francisco de Assis, dizendo as seguintes palavras: feche as portas do centro, não atenda mais ninguém. Vamos entrar na Era do Fogo, numa fase de salve-se quem puder. Quem estiver comigo, eu salvarei. E daí começou então a ditar as mensagens. Foi ditada a primeira mensagem, cuja a frase célebre inicia no quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. O senhor presenciou isso? Presenciei isso. E o que o senhor sentiu? Senti muito emocionado nesta época. A emoção era tão grande que a gente chegou até a chorar quando recebemos essa graça. E as pessoas que estavam em volta, que ouviram a mensagem, o que sentiram? Sentiram muito emocionados, todos eles. Todas as pessoas que estavam presentes se sentiam emocionadas. Sentiram a diferença? A diferença mudou muito a diferença. Daí para cá mudou a diferença. Porque ele na ilha dizia que tudo ia mudar. E a mudança chegou a essa hora, mudou-se. No alto, mudou tudo. Mudou, aí a gente se sentimos todo emocionado com aquela mudança que o outro faz.
sentiram que o que eles vinham preparando vocês durante um certo tempo havia acontecido naquele momento. Foi o que a gente sentiu. O preparo que a gente vinha se preparando, no momento a gente sentiu o efeito do preparamento que nós tínhamos. E sobre esse tempo, nós temos ouvido fatos verdadeiros, inclusive sobre as pessoas que escreviam os primeiros livros da obra. Eram 3 senhoras que em 1935, nosso pai Manuel Jacinto Coelho chegou a ditar 3 livros ao mesmo tempo, para 3 pessoas diferentes. Então ele ditava a primeira mensagem do primeiro livro para a primeira pessoa, a primeira mensagem do segundo livro para a segunda pessoa e a primeira mensagem do terceiro livro para a terceira pessoa. E voltava na primeira senhora para ditar a segunda frase do primeiro livro. É realmente uma coisa maravilhosa. Só mesmo uma coisa do alto para conseguir ditar 3 livros ao mesmo tempo. E esse é o livro da Tenda Espírita, não é, pai? Esse livro? Segura. Esse livro foi feito em 1935. Tenho 48 anos. O primeiro livro feito na Tenda Espírita Francisco de Assis. É verdade. Isso é uma relíquia que nós guardamos com muito carinho. A Isaura conhece o pai desde 1935. Isaura, que idade você tinha nessa época? 26 anos. E atualmente? 77. Ô Isaura, você presenciou a primeira mensagem, né? Quem foi a pessoa que recebeu a primeira mensagem? Maria. Depois, quando o pai ficava falando assim, eu escutava ficar falando, ele falando aquela voz bonita que ele tinha, uma voz linda, e a gente ficava tão impressionada que chorava, chegava a chorar. Uma voz tão bonita e umas palavras tão bonitas que o pai falava. Bom, então o senhor Manuel Jacinto Coelho fechou as portas do centro, mudou da Rua Lopes da Cruz e foi para Jacarepaguá. Conta um pouquinho desse tempo. Aí fomos para Jacarepaguá, tivemos lá um bocado de tempo. Não marquei a época, eu sei que teve um bocado de tempo.